E aí, estamos aqui com mais uma gravação do Empreender em Foco e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Muita gente não tem dinheiro. E aí, como é que faz para empreender? E aí vem uma segunda pergunta: vale a pena ter um sócio? Às vezes você não tem dinheiro para empreender, mas você tem garra e você tem alguém que tem o dinheiro para investir e entrar junto com você. Vale a pena? Não vale a pena? O que você acha disso, Carol? Bom, eu já entrei numa dessas e acho que foi uma excelente experiência para mim, aquela história, né, de um entra com dinheiro, com a estrutura, ou já tem a estrutura e eu entro com a força de trabalho. E tem também aquela pessoa que só quer investir, né, só quer o retorno do dinheiro. Então, assim, se você tiver alguém que só quer o retorno do dinheiro, de certa forma é melhor, porque você vai empreender dentro dos seus valores, daquilo que você acredita. Mas muitas vezes esse outro sócio, ele quer empreender com dinheiro, mas ele quer estar atuando, né? Um sócio também administrador. Em ambos os casos, eu acho que vale a pena, mas aí onde que vem o mas, que muita gente não faz, eu não fiz, e dá problema. Tem que estar tudo bem direitinho no contrato, a parte de cada um, o que compete a cada um. E se vocês puderem fazer uma reunião, colocar um anexo, inclusive faz uma matriz de responsabilidade, que nada mais é quais vão ser as responsabilidades estratégicas, táticas e operacionais de cada um, para evitar problemas e se houver algum problema, algum rompimento, por algum motivo da sociedade no futuro, existe uma base documental registrada para que se resolva da melhor maneira possível, pelo menos da melhor maneira legal possível, né? Principalmente porque nesse tipo de sociedade sempre entra muita gente que você já conhece, às vezes familiares, amigos, para evitar ter grandes problemas desse relacionamento, no relacionamento. Então, se começa mais certinho, mais redondinho, isso já transmite até uma seriedade maior para o negócio, principalmente para você que está começando sem dinheiro. Então, assim, quais são as expectativas, alinhar as expectativas dos sócios é muito importante em relação ao trabalho de cada um e deixar muito bem definido o que cada um tem que fazer, é a minha maior dica. Maravilha. Fala aí, Mário. Eu acho que vale a pena também, né? Eu acho que, inclusive, até mais de um sócio, se for o caso, para conseguir ter mão de obra, mais mão de obra, ter dinheiro. Eu acho que vale. Eu costumo falar que é melhor você ter 1% de alguma coisa do que 50% nada. Claro que tem que fazer o que a Carol falou, colocar no contrato a participação de cada um. Às vezes você coloca alguém para ter uma mão de obra e um sócio que vai se dedicar menos horas por semana, né? Então, tudo isso não é, você tem que colocar no contrato a participação de cada um. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que é uma boa para você começar de alguma forma, sem ter dinheiro, utilizando mão de obra e dinheiro de outras pessoas. Bom, a Carol falou um negócio extremamente interessante aqui, né? Na verdade, tudo que vocês falaram são os pontos chaves que tem aí, eu diria, quando a gente vai definir uma sociedade. Um dos principais é realmente você alinhar valores, né? Quais são os seus valores, quais são os valores do seu sócio. A gente falou aqui no vídeo da semana passada, retrasada, sobre não adianta você abrir uma empresa visando só o dinheiro, né? Então, os dois sócios têm que ter isso muito bem alinhado. A tarefa da empresa, para os dois, é algo que vocês realmente amam fazer, que vocês gostam de fazer e que vocês podem ser remunerados por isso. Se um dos dois responder, não, eu quero entrar só para ter lucro, é só dinheiro que eu quero, e o outro, né, está ali muito pela paixão dele, isso não está alinhado, isso não vai dar certo. Então, apesar de um não ter dinheiro e o outro ter dinheiro, a gente tem que ter isso muito bem alinhado, realmente qual é o propósito da gente estar abrindo essa empresa. Alinhar tarefas aí é sensacional, é essencial, muito mais que sensacional, é essencial você saber o que eu vou fazer e o que o outro vai fazer, o que o meu sócio vai fazer. Ah, não, mas eu entrei como investidor, eu não vou trabalhar, eu só quero lucro. Beleza, existem esses tipos de sociedade em que o trabalhador recebe, mas ele recebe um prolabore, porque ele está trabalhando, né? E aí os lucros são divididos. Isso tem que estar muito bem estruturado num contrato, como a Carol colocou. Mas por quanto tempo, né? Isso também tem que estar no seu contrato. Eu vou trabalhar para sempre,
o meu sócio colocou um dinheiro ali a mais do que eu, ou colocou tudo e eu só entrei com o trabalho, mas eu vou ficar para sempre trabalhando e ele nunca vai trabalhar e a gente dividindo os lucros de forma igual, isso também tem que estar no contrato, se vai ter um prazo definido para isso, se não vai ter, esse é um outro ponto que causa muita discórdia por aí, né, que as pessoas entram o sócio investidor, entra o trabalhador e não delimita tempo e aí o cara chega 10 anos depois, um continua lá só retirando os lucros e o outro trabalhando. Tudo bem que ele recebe o salário por labore, mas ele nunca passa nunca sobe de patamar, né? Ele nunca passa só para a visão estratégica, fica ali trabalhando. E aí o Mário colocou a parte de é melhor 1% de alguma coisa do que 50% de nada. E isso é muito bom quando você passa para a visão de que quando eu abro uma empresa com alguém, né, eu estou dividindo riscos. Principalmente se você não tem nada, empreender é assumir risco, você calcula esse risco, faz de uma forma calculada, claro, mas você está assumindo risco, e você dividir esse risco com alguém, isso é muito bom. E tem gente que fala, mas eu vou dividir os meus lucros, aí é do que o Mário falou, que lucro que você vai dividir se você não tiver 50% de nada, né? Então você não vai estar dividindo nada, é melhor você dividir alguma coisa com alguém do que você não ter nada para dividir com ninguém. Então, acho que esses pontos que a gente trabalhou aqui, basicamente são os pontos que você tem que ter na sua cabeça se você está pensando em empreender, se você não tem dinheiro. Vale sim muito a pena ter um sócio. Eu acho que todo mundo aqui, né, tem sócios, né, nos nossos empreendimentos. Você tem sócio também, Mário? Carol? Mais ou menos, né? Eu trabalho com meu marido. Acaba sendo uma sociedade. Sociedade dupla. Dupla. Eu não entendi muito bem, não, esse mais ou menos aí. Não, o que eu quero dizer assim, é porque ele tem o projeto dele, eu tenho o meu, né? E em algum momento o nosso projeto, eu assumo uma parte do projeto dele. Então, nesse momento, sim, né? Assim, é porque eu nunca tinha pensado, eu tenho um sócio, né? Eu trabalho com meu marido, mas acaba sendo, inclusive, é uma das coisas que eu aplico, qual é a minha responsabilidade dentro desse negócio. É muito importante para não, às vezes, ele achar que eu estou fazendo e não estou, entendeu? Etc. É bem importante. Exatamente, isso é um ponto da sociedade, né? E aí, tá vendo, pessoal? A própria Caroline nunca tinha parado para pensar nisso, que ela tem um sócio dentro de casa. Então, é muito importante você pensar assim, né, em todos esses pontos, antes de você trabalhar uma sociedade, mas não deixe de abrir nada só porque já te falaram um dia que você vai ter que dividir os lucros lá na frente. Talvez se você não conseguir um sócio agora, você não vai ter o que dividir lá na frente, mas você vai ter que pedir lá na frente, ou vai estar trabalhando para o sonho de alguém, como a gente falou no vídeo passado, ou no vídeo anterior, trabalhando para o sonho de alguém que tem um sócio. E aí os dois te contrataram para trabalhar pelo sonho deles. Qual é a escolha que você faz, né? É uma questão de escolha, mais uma vez, que você faz na sua vida. Mais algum comentário, pessoal? Não, é isso aí, fechou. Maravilha. Então, não deixe de assinar o nosso canal, não deixe de dar o seu curtir no vídeo, o seu não curtir é com esse joinha ou esse joinha, não sei como é que chama esse joinha de cá, mas é um desses dois. É com um deles que a gente mede o dislike. Dislike é feio, né? Então é desjoinha, desjoinha. Desjoinha, gostei. É com o joinha, com o desjoinha que a gente vai medir o quanto que a gente precisa melhorar, o quanto que esse assunto valeu a pena para você. Deixa aqui o seu comentário e se você gostou, compartilha esse vídeo. Se você não gostou, compartilha também. Como diz o Mário, vai, Mário. Pode ser que tenha alguém que goste. É isso aí, pessoal.